Você já imaginou uma criança ser criada à base de frutas e vegetais e não comer carne, ovos, leite, que são alimentos aí, supostamente até então que sabemos, né? Aprendemos nas escolas e na faculdade, infelizmente, que são alimentos primordiais para o consumo do ser humano. Será que é possível isso, meus amados? Vocês vão descobrir hoje porque eu vou fazer uma live com uma pessoa muito especial, muito querida, que eu tive o prazer de conhecer lá em Itacaré, que é minha conterrânea, né, carioca aí da Gema. A Amanda, ela é uma mãe, tá? Ela tem aí ela tem filhas, né, e também tem crianças. Ela desenvolve alimentação frugívora. E também ela tem aí uma filha, né? E também tá grávida agora, vai ter outra filha também, vai ter ou filho, não sabemos o sexo ainda, que aí provavelmente vai desenvolver o mesmo tipo de alimentação que ela desenvolve. É uma pessoa muito querida, carinho muito especial, ela já tá aí na sala, tá? Eu cometi uma falha de não ter deixado a caixinha de pergunta pros amados. Deixa eu acender esse luzão aqui, que eu acho que fica melhor, né? Se ficou ruim aí, pessoal, dá um feedback aí se ficou melhor sem a luz ou com a luz. Espero que todos estejam me ouvindo aí, que minha voz esteja chegando para todos, o áudio esteja claro, a imagem legal. Eu queria que vocês falassem se preferem sem a luz ou com a luz, tá? Me digam aí que eu já vou começar já a live com a Amandinha. E quero deixar a ressalva aqui para vocês que quiserem fazer perguntas, preferencialmente aperta ali na interrogação e faça a sua pergunta que ela fica com o maior destaque para nós. Moisés falou que tá top. Beleza, então eu vou deixar com a luz mesmo, né? Com a luz ou sem a luz, gente? Com a luz ou sem a luz? Não sei, eu vou deixar com a luz aqui, qualquer coisa, o pessoal vai entrando. Gente, eu vou chamar a Amandinha aqui, tá? Pra gente começar aí essa interação maravilhosa aí nessa noite de sexta-feira. Felizmente o Brasil perdeu, né? Mas é a vida, a gente já estava classificado. Vamos aguardar aí segunda-feira. Valeu, valeu, Mami Fruz. Valeu, Amandinha. Eu vou te aceitar aqui. Tamo junto. Valeu, Silvana. Obrigado. Amandinha, 54321, ela aí. Oi, tá me ouvindo? Com certeza. Loud and clear, perfeito e claro. Então, Você tá bem, Amanda? Prazer te rever, ainda que à distância. prazer, né? E aí, se apresenta aí pra galera aí, pro pessoal. Pessoal, pra quem não me conhece aí, quem for do Instagram aí da Amanda, né, que transmite pros dois, eu sou Daniel Peixoto, terapeuta naturopata aqui, o Pretinho do Agir da Saúde, que vem aqui falar de coisas aí diferentes acerca de saúde e de alimentação, tá? Sou aqui do estado do Rio de Janeiro e meu objetivo aí é te tornar protagonista nas decisões de prevenção, manutenção e reversão dos seus problemas de saúde aí, te educando a respeito, tá? Eu quero aí que a Amanda se apresente aí, fica à vontade, tá? Oi, gente, boa noite. Um prazer estar assim, sendo convidada para essa live, Daniel. Eu sou Amanda Vidal, sou carioca também, nascida e criada na Babilônia, zona norte do Rio de Janeiro. Mas atualmente eu moro no sul da Bahia, mais especificamente no distrito de Serra Grande, no município de Uruçuca, entre Itacaré e Ilhéus. Vim para cá para tentar criar uma comunidade naturalista, frugívora, e estamos nessa tentativa. E é isso. Show de bola. Eu te mandei mais cedo, a gente vai fazer uma série de perguntas aqui que eu julguei importantes. Então, pessoal, Uhum. você que vai fazer pergunta, escute aqui o que o Pretinho vai falar e depois você faça a pergunta que pode ser que vai ser uma coisa que você, né, já vai estar coberto aqui pelo que eu vou falar para perguntar para Amanda. Lembrando que ainda assim você não está proibido de fazer pergunta. Dê prioridade aí a perguntar no balãozinho de interrogação, que aí fica melhor, tá? A gente consegue ver melhor a pergunta de vocês. A primeira pergunta que eu vou falar para ela é para ela falar um pouco do processo dela, antes mesmo da gente falar de criança, de alimentação infantil, para como ela dizer como foi esse processo dela se tornar frugívora. Aí você faz um resumo aí de quando você começou, como foram as etapas, se você Uhum. teve medo e há quanto tempo você vive assim. Show. Então, começar a história com uma Amanda de 11 aninhos. Quando eu tinha uns 11 anos, eu decidi virar vegetariana. Meus pais já não comiam carne vermelha, meu pai principalmente. Não sei por que motivo especificamente, mas eu acho que foram experiências ruins no exército com carne. E aí ele resolveu parar de comer carne vermelha. E aí com 11 anos eu sempre fui uma criança que me incomodava em ver animal em zoológico. Na época que a gente era criança podia ter animal ainda no circo aqui no Brasil, né? Animal no circo, nunca gostei dessas coisas.
Então, primeiramente, eu resolvi parar de comer carne, mas por uma causa animal, porque isso sempre me tocou. E aí, com 11 anos, eu falei com os meus pais, eu não quero mais comer carne. Minha mãe ficou mais de boa, meu pai ficou meio assim, meu Deus, mas seguimos em frente. E aí eu fiquei vegetariana por muito tempo, lá por 24, 25 anos. Uma amiga minha me chamou para um desafio que tem até hoje aí na internet, no Instagram principalmente, que é 21 dias sem carne. Só que como eu já era vegetariana, eu resolvi ficar Desde os 21 dias 11 anos, é vegana, isso mesmo? Você confere? Desde desde os 11 anos? vegetariana. Caramba. E aí com 25, eu resolvi me tornar vegana. Na verdade, eu testei os 21 dias sem carne, sem derivados de animais, né? E aí nunca mais voltei a comer leite, queijo e iogurte. Eu era muito apegada a iogurte e alguns queijos. Leite eu não ligava muito. Ovo eu tive altos e baixos, meu corpo rejeitava, não rejeitava. E aí eu resolvi virar vegana. E há 5 anos atrás, quando eu tinha 30 para 31 anos, minha mãe foi para um retiro Você já tem mais que do. 30 anos? Eu tenho 36 anos. Aí, tá vendo, pessoal? Que a alimentação mais natural aí faz. Eu achei que você tinha menos, no máximo 30 anos. Mas É. prossiga, desculpa. Nada. E aí minha mãe, eu comecei, porque eu virei vegana, eu comecei a fazer queijos veganos. Fiz um curso de queijos veganos que eu não sabia que era um curso de queijos veganos de alimentação viva. E aí tudo que eu fazia era da alimentação viva, mas eu não me ligava ainda nesses termos frugivorismo, crudivorismo, alimentação viva, higienismo. Só fazia. E aí a galera começou a experimentar e gostar. E aí várias pessoas falavam, você tem que vender isso. Aí eu comecei a vender os queijinhos, né? E algumas outras receitas veganas cozidas mais saudáveis também. Eu já estava num processo assim de uma doença que quase todas as mulheres da minha idade têm, que é cistos no ovário, né? Ovário micropolicístico, que já foi diagnosticado desde os 15 anos. Eu tomava pílula desde os 15 anos por causa dos ovários micropolicísticos. Nunca tinham me dito que se eu tivesse mudado a alimentação, teria ido embora. Então eu fui refém da pílula durante 10 anos da minha vida praticamente. E aí larguei pílula, virei vegana, tive um tumor na hipófise benigno causado pelo uso continuado da pílula. Também a médica não fazia ligação, mas como eu sou bióloga, sou formada em biologia, eu fui lá catar ali artigo e eu descobri que tem ligação, né? O tumor que eu tive tem ligação com o uso continuado da pílula. E aí minha mãe falou, filha, eu encontrei um cara, seu irmão encontrou um cara na internet, que ele é frugívoro, na época eu acho que ele era uns 10 anos, agora ele tá uns 15 anos, né? E ele faz retiros em Saquarema, eu fui para um retiro, adorei, você ia adorar. Eu vou te dar de presente de aniversário para você botar mais receitas aí na sua marca. Aí eu, tá bom, né? Fui incauta. Só que quando eu cheguei lá, o Edu, ele é um devorador de livros, estudioso, assim, ferrenho, né? E ele tocou na minha parte científica, né? Eu com mestrado, com graduação. E aí eu falei, cara, eu não posso sair daqui com a mesma alimentação. Já era vegana, menos não tão junk food, mas eu comia um junk food vegano, comia um hambúrguer vegano de vez em quando. Em casa eu comia salada, verduras, legumes, mas comia pizza vegana, comia trigo, comia açúcar, né? Não tão com tanta frequência, até porque tem muita coisa que tem leite, tem queijo, tem glúten, então você acaba não comendo. Cozido também, né? Mas Muito. Meu mais cozido, né? mais cozido, né? Eu sempre fui mais do salgado, nunca achei que ia ser frugívora, né? E, e aí eu fui e ele mostrou por A mais B que nós somos macacos frugívoros, que falou do veganismo também, que já era uma coisa que para mim já estava. Eu falei, cara, não vai dar. Aí eu voltei com a ideia de virar crudívora, frugívora. E aí, em 8 meses, depois desse processo todo, eu fiquei totalmente no cru. E desde então, estou totalmente crudívora. Com uma pequena exceção. Agora que eu tô grávida, pela primeira vez, depois de 5 anos, eu não trabalho com processos de culpa. E essa gestação me deu vontade de comer cozidos. Cozidos saudáveis, veganos. Da Açucena eu não tive essa vontade, fiquei de boa. Morava num lugar frio, que é Lumiar, né? Como Teresópolis, sabe? Que é frio, né? E aí, nessa gestação, eu tô me permitindo comer algumas coisas cozidas, mas nada de glúten, nada com açúcar, nada misturebão, sabe? Porque eu senti essa vontade. Mas, basicamente, meu dia é cru, frutas, verduras e legumes, né? Então, pela primeira vez, depois de 5 anos, voltei a comer
cozidos, por causa da vontade que a gestação está me trazendo, que eu respeito muito esse ser que está chegando também, né? O Sim, que ele tem sim. para me dizer e me ensinar. Mas eu já estou há 5 anos crudívora, me considero frugívora, não acho que comer uma vez ou outra, comer uma vez por dia o cozido nessas últimas 2 semanas aí que têm sido mais intensas para mim, vai me fazer sair dessa alimentação totalmente. Mas eu super acredito nela e quero mantê-la. Até pela saúde minha e do bebê também. Até porque a gente sabe que se você come mais que 90, 85% da sua alimentação crua, você pode se considerar crudívoro, né? Isso aí é uma Uhum. coisa que é lógica. E no caso do seu crudivorismo é mais voltado para o consumo de frutas, né, e vegetais. Seria um crudivorismo mais Sim, frugal, né? Que seria mais ou menos a mesma sim, linha e a do Eduardo também. Né? E, pessoal, sim. estamos lidando aqui, né? Pelo pouco que você falou, legal a gente contar, saber um pouquinho da história das pessoas, né? Que a gente às vezes, né, não sabe. E a gente está lidando com uma pessoa autodidata, né? Você viu que ela é bióloga e ela mesmo foi lá e buscou as informações. Eu vou pegar aqui. Eu não quero que vocês sejam fanáticos, nem acreditem em tudo que eu falo, não. Eu quero que vocês chequem as informações e vejam se faz sentido ou não para você. O autodidatismo é a melhor coisa que tem. Mas me fala aí, Sim. Amanda. É uma pergunta sempre polêmica que eu costumo fazer para o pessoal, né? Que é meio dúvida. Mas assim, eu acho interessante. Me fala aí, pontos negativos e positivos na sua vida, como um todo, de se desenvolver uma alimentação e estilo de vida mais frugal. O que Ah, você tem a me dizer legal. com relação a isso? Olha, positivas, e agora é muito interessante porque como eu estou comendo o cozido, principalmente cozido salgado, eu sinto na pele. O positivo é energia que a alimentação frugal te dá. E o balanço, assim, eu não tô constipada, não tô mal porque eu tô comendo o cozido. Mas é a energia, o frugivorismo, ele te traz energia total. Eu sempre trabalhei muito. As pessoas aqui ficam até assim. Hoje, uma amiga minha falou assim: Amanda, eu fico preocupada, porque você está gestante e eu vejo você fazendo tanta coisa, cuidando da sua filha, Gravidez, desde trabalhando, quando é doença? As pessoas cantando. têm a imagem de que gravidez é doença, né? É. Desculpa te Aí eu falei: cortar. eu tô tranquila. E realmente eu tô me sentindo mais cansada por estar comendo o cozido agora essas últimas 2 semanas. Interessante. Então, para mim, é Interessante. a disponibilidade. E, no meu caso, que não foi uma escolha pensada, eu me tornei frugívora por aspectos científicos. Somos macacos frugívoros, vai ser mais ecologicamente correto, vai estar mais condizente com a minha espécie. Eu não pensei na saúde. Então, para mim, a saúde está tinindo. E a primeira coisa que aconteceu quando eu comi um cozido um pouco mais distante do que eu comia, que eu acho que foi isso, eu ligo a isso porque é mais distante mesmo, é uma panqueca francesa que o meu companheiro, que é francês, faz. Eu resolvi provar pela primeira vez, a gente já está 6 anos juntos, e eu nunca tinha provado. Só que usa um pouco de óleo. E aí eu fiquei doente. As crianças É aqui em casa ficaram impressionante, doentes. né? É impressionante. A gente tem que ver onde é que a gente tá se metendo, gente, porque é complicado. Depois que tu vai limpando o corpo, tu vai ficando mais sensitivo, tu vai ficando mais antenado no cosmo. Isso acontece comigo também, tenho vários depoimentos para dizer com relação a respeito. Igual a você, né? Só a título de curiosidade aí, eu também como alguma coisa cozida. Eu não como, Uhum, não é 100%, 100%. 100%. Eu me Uhum, permito, né? Até porque eu sei que a alimentação não é tudo, mas a gente não declina dos nossos uhum, princípios, né? Proteína animal, amido, açúcar, essas coisas a sim. gente evita. Mas me diz o seguinte, agora vamos falar aqui do tema específico, né? Da alimentação infantil, né? Da gravidez. Aí vamos por etapas. Vamos falar primeiro do processo, né? Você tinha ali uma vida frugal e tudo mais. Beleza. Aí viu que deu certo para você, se livrou do ovário policístico, se livrou do outro problema, acho que foi aqui na tireoide, né? Se não me engano, que você falou. A da hipófise, tumor na É, da hipófise. hipófise, da hipófise. Eu tinha Só que aí a gente tá... hipoglicemia também. Eu tinha hipoglicemia, que teoricamente eu tinha que comer de 3 em 3 horas. E as pessoas Uhum. falavam que era por causa do vegetarianismo, mas todo mundo na minha família tem pico baixo de açúcar ou pico alto, os extremos. E depois que eu passou, foi-se embora. Mas aí a gente está falando de outro ser, né? E ainda mais a nossa cria, né? Aí é uma outra história, né? Aí a gente fica com aquele pé, aí vem aquelas crenças, vem aquele medo que todo mundo tem, é natural. Aí eu te digo o seguinte: você relutou, né, quando engravidou, se esse estilo de vida frugal poderia gerar algum impacto negativo na sua gestação? Ou foi um processo de boa para você, Uhum. tranquilo, o que eu quero para mim, eu quero para minha filha? Acho que o pessoal fica muito curioso de saber isso aí. É legal você tocar nisso, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Eu decidia, e não uma decisão assim. Eu até sou meio assim, vamos fazer, vamos fazer. Sou ariana, vamos fazer. Mas eu sempre estudei muito, sempre me embasei muito.
Então eu vi o que fez no meu corpo. A minha família, de certo ponto, também nunca me questionou, porque ela viu como eu melhorei, né? Teve o processo extremo de emagrecimento, aí o meu detox foi com muita espinha, as pessoas ficaram preocupadas, né? Eu tava, tipo, muito fininha, cheia de espinha, mas cheia de energia, não sei o quê. E depois eu voltei, estabilizei pro meu peso normal. Mas, assim, quando eu engravidei, a gente quis, né? A gente planejou a Sucena. E eu estava muito certa, eu conversei com a Arzel, eu falei, o que que você acha da gente... Eu quero manter essa alimentação na gravidez, eu estou me sentindo bem. Obviamente, se eu sentir vontade, eu vou comer, mas não foi uma coisa que ele me deu da cena. O que que você acha? Ele, até hoje, ele sempre fala, ele também é um cara que come, assim, 60, 70% cru, sabe? E à noite come um cozido de raízes, arroz integral, sabe? E, e ele fala, pô, eu acho que é o mais saudável mesmo para nossa filha, sabe? E a gestação foi muito boa, muito leve, muito saudável. Eu só tive baixa de B12. E para mim, eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa, né? Em momento nenhum eu bambiei. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu tô... Eu acho que era mais o questionamento de mãe de primeira viagem. Como é que será que é o Uhum. bebê? Será que ele tá bem? Tipo, acho que toda mãe tem Sim, isso, dependente da alimentação. Do que sim. por causa da minha alimentação. Mas eu sei que tem pessoas queridas, amigos meus à minha volta, que falaram, Amanda, eu ficava com medo. Que ia nascer? Meu Deus, será que vai nascer uma criança saudável? Né? Porque eu acho que eu sou uma das primeiras mães com alimentação totalmente crudívora durante a gestação aqui no Brasil. Eu sei que existem outras pessoas no mundo, né? É, tem uma moça que ela tem 2 filhos já, ela já é antiga na alimentação viva e crua. Ela tem 2 filhos, já são mais velhos, já estão adultos, né? Tem até uma entrevista linda, eu esqueci o nome dela, é muito famosa. E os filhos falando do processo de viver com uma mãe crudívora. Um menino mais novo fugia de casa e comia cozido, comia porcaria na vizinha, e a menina seguia direitinho, e depois os processos de cada um ir para o mundo e vivenciar outras alimentações, né? Então, para mim, eu sempre tive muita certeza, assim, que era o correto, e eu não tive problema nenhum. Realmente só a baixa de B12, que eu nunca tinha tido, nem sendo frugívora, nem nada. E aí, na época, por falta de informação, eu suplementei de forma sintética, aquela que todo mundo toma no bumbum lá na farmácia. E agora, como eu tô grávida de novo, eu resolvi suplementar de forma mais natural. Busquei vitaminas fora, no exterior, e tô trazendo uma coisa mais natural, vegana, orgânica, que também tá super funcionando bem. E Então, vem foi pra cá, mim como super. você fez consultas de rotina, aí ia perguntar se suplementou, você já respondeu. É, e o seu parto foi no hospital? Como é que foi? Ah, então, eu fiz acompanhamento no SUS, né? Foi tranquilo o acompanhamento. No posto de saúde lá em Lumiar, a primeira médica que me atendeu falou que, você é vegana? Ah, então você vai ter problemas, tipo, só porque você tá grávida. Primeira médica. Aí trocou a médica, essa médica foi embora e chegou uma outra menina. As duas muito novinhas, inclusive, a primeira mais nova que a segunda. Já com essa mentalidade, já encaixada no sistema, né? Aí a outra falou, não, tranquilo, mas eu não contava que eu era furuji, não, vou ser sincera. Falava que eu era vegana estrita, radical, não comia glúten, não comia açúcar, porque eu não queria ficar ouvindo mesmo, não. Mas foi super tranquilo. Elas pediram para eu suplementar ferro, ácido fólico, mas por uma escolha minha eu não quis. Realmente eu mesma me diagnostiquei com a B12 de novo. Acho que eu tô com baixa de B12 por causa disso, disso, disso. Pedi para ela fazer o exame a médica e deu a baixa, muito baixa. As pessoas que ficaram sabendo o resultado do meu exame falaram assim, eu não sei como é que você está em pé. Não sei. E estava super bem, mas com alguns sintomas de B12, tipo falha no músculo, dormência, irritabilidade, cansaço extremo no segundo trimestre que já é de boas. Então, foi tranquilo. Fiz o acompanhamento, sim, no SUS. E o parto foi um parto domiciliar em casa. Antes de pensar em virar fruge, em virar vegana, eu estava na faculdade, eu acho. E aí eu vi um filme que hoje em dia tem uma trilogia, na época só tinha um, que é o Renascimento do Parto. E como eu sempre fui muito assim, pô, isso faz sentido, quero ter meu filho em casa. Quero ter meu filho parido por mim mesma, assistido por pessoas que vão respeitar o meu querer, sabe? O meu corpo, o meu relógio biológico, porque eu costumo dizer para as pessoas que a gente é doutor,
no nosso corpo. Eu sou doutora em Amanda Vidal Vanderlei. Você é doutora em Daniel Peixoto, né? Independente dos nossos conhecimentos. É claro que quando a gente entra numa alimentação mais natural, um estilo de vida mais natural, a gente vira doutor honoris causa, vira ali, ó, porque tá sacando mais fácil, né? Então, eu já não queria, e aí tava naquela, meu Deus, vai ter lockdown, deu lockdown um mês antes dela nascer, e aí eu fiz todo o plano de parto, que é um planejamento que a gente faz, eu quero isso, isso e isso. Se o plano B é maternidade do SUS, eu quero isso, isso e isso, não quero isso, isso e isso. E aí tinha assinado lá para assinar o espaço assinado do médico, já deixei tudo em 3 vias pronto. Se eu precisasse ir para a maternidade do SUS, eu teria, eles teriam que, isso é direito da mulher, eles teriam que seguir o Uhum. meu plano de parto, eles não podem inferir nada a mim. Eu não sabia disso. Eles não podem inferir mesmo nada, que os médicos eles acham e as pessoas acham que os médicos podem decidir por elas. Inclusive, se a pessoa não quer ser atendida, não quer ser salva, digamos assim, é direito dela não querer, entendeu? A não ser que a pessoa esteja desacordada. Aí eles fazem por Mas onde aí para eu poder acho tentar que é resolver a uma. pessoa. Desculpa te cortar. Deve ser que nem no tratamento do câncer. Deve ter um papinho para tentar te Exato, convencer do contrário, né? Apesar de estar na lei, exato. aquela lei para inglês ver, né? Isso. E aí, quando eu fui na maternidade, né, para conversar com elas, para descobrir como é que era a maternidade por dentro, a enfermeira-chefe de lá começou a falar um monte de baboseira. Falou que, como a gente estava em época de pandemia, que ia entrar lockdown, eu não podia entrar com acompanhante. Aí eu falei, olha, mas é lei federal de acompanhamento, de a gestante escolher um acompanhante para entrar. É lei federal. Ela, não, não, mas estamos seguindo a regulamentação da OMS. Aí eu, tá bom. Voltei para casa, entrei no site do OMS, entrei na regulamentação de gestante, entrei na regulamentação de gestante em época de lockdown e Covid. E eles continuavam dizendo que era para ter acompanhante independente de qualquer coisa, a não ser que a pessoa apresentasse sintomas de Covid. Aí a gestante tinha que escolher um acompanhante. Então eu fiz isso, baixei a lei federal, baixei a, a própria CREMERG, né, o Conselho Regional de Medicina do Rio, estava também dizendo para a gestante ter, né, recomendando, isso é recomendação do CREMERG, e baixei a recomendação da MS e acoplei lá o plano de parto. Mas graças a Deus, pensado em plano A, domiciliar, em casa, parteira tradicional, porque eu também não queria enfermeira obstetra, não queria médico obstetra junto. Na época nem no Rio era proibido, agora não é mais. Mas o médico obstetra não podia acompanhar parto domiciliar. E aí eu queria parteira tradicional. E eu tenho uma grande amiga que é parteira tradicional. E aí quando eu entrei em trabalho de parto, eu liguei para ela e ela me ajudou a assistir. Foi só eu, Arzel, meu companheiro, e ela. A minha doula na época ficou doente de bronquite, ficou com medo de estar com Covid e não pôde ir ao parto. Mas foi super tranquilo. Foi um parto rápido, de 8 horas, eu acho. É um parto rápido, para uma primípara que eles falam, né? Eu tive só um pequeno problema, que foi o que eles chamam de placenta retida. Eu estava bem, sem sangramento anormal, né? Sangramento normal. A neném nasceu bem, com Apgar 1010, né? Que são todos os estímulos visual, pele normal. Ela nasceu muito bem. Ela era bem pequenininha, mas eu nasci pequenininha. Eu falo isso até hoje. As pessoas falam assim, nossa, mas ela é pequena. Eu falei, mas eu sou anã, eu sou pequena. E minha mãe teve uma dieta totalmente diferente da minha. É da genética. Então, ela nasceu em 8 horas de parto e só 10 horas depois que ela nasceu, a minha placenta foi nascer. Aí a gente voltou para a banheira, fiz uns estímulos. é, Depois de muito tempo, tomei alguma coisa cozida, tomei um chá de canela com gengibre para ajudar a ativar e a soltar a Uhum, placenta. uhum. E, e aí, 10 horas depois de um banho quente, a placenta nasceu íntegra, perfeita, que ela nasceu semi-empilicada, ela nasceu dentro da bolsa, né? Ela nasceu dentro da bolsa, só que só 10 horas depois que a placenta nasceu. Aí a minha preocupação, meu Deus, vou ter que ir para aquela maternidade, o que eu vou fazer comigo? Mas nasceu a placenta, estava bem, foi um parto tranquilo. Meu sangramento durou só 3 dias pós-parto, que é anormal. Normalmente as mulheres ficam até às vezes um mês sangrando depois do parto, principalmente quando é cesárea. E em casa, normal, natural, sem ponto, sem. Usei meus remédios naturais, babosa, chá de camomila,
Foi assim, em casa, em Lumiar. Na verdade, em Muri, que é distrito de Nova Friburgo, né? Que é no início de Lumiar. Num sítio Beleza. em Alta. Muito interessante a história do seu parto, né? Acho que foi um depoimento aqui muito válido, né? Vai ficar gravado aí para todos. Só vou fazer uns comentários aqui antes de a gente prosseguir. Gente, legal a atitude da Amanda, né? De conversar com o parceiro dela. Que seria o melhor para os dois, né? Eu quero te elogiar aqui pela sua postura protagonista, que eu sempre incentivo as pessoas a fazerem assim, de ser autodidata e ir atrás da informação e questionar, gente. Questionar. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Peraí, vamos ver. Não é só calar quieto como a gente está acostumado, sabe? As pessoas falam alguma coisa só porque tem uma autoridade, a gente se cala. Não. É por isso que está aí a origem das nossas mazelas, vários problemas que a gente tem. Tem que questionar, e viu? Ela quando você está grávida, você está gerando uma vida. Então, é natural, veja bem, é até uma coisa para vocês questionarem o profissional de saúde de vocês. É natural haver carências, sim. No caso da Amanda, ela até teve de B12 ali, mas ela poderia ter tido muito mais. Porque, gente, você está gerando uma vida. Então, por exemplo, geralmente você vai ter carência de ferro, você vai ter carência de vários, por isso que muita grávida tem que suplementar ferritina. Mas a gente tem que entender que o corpo, às vezes, ele te deixa carente porque ele precisa fazer uns ajustes. É normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado de sair dando suplemento assim ou procurar alimentos grandes em determinados suplementos. Sei lá, tá com falta de ferro, vou sair comendo carne. Não. Você tem que analisar global. Você tem que ver, ferro, zinco, B12, tem que ver tudo. Aí sim, ver também como você está, porque não adianta falar lá que está carente e você está se sentindo bem. Tem que ver como é que você está. E aí sim, você vê se for o caso de suplementar, eventualmente, como foi o caso aí da Amanda, como ela muito bem fez, né? Prosseguindo, a próxima pergunta, você meio que é uma pergunta um pouco idiota, né? Que eu ia perguntar que após o nascimento da sua primeira filha, né, da Cena, você se sentiu segura para transmitir esse lifestyle para ela? E a resposta é sim, né? Mas assim, como tem sido o desenvolvimento dela nos termos de parâmetro de saúde, né? Você tem notado alguma diferença comparado a outras crianças? Como é que tem sido esse processo? Se ela resistiu muito? Fala um pouquinho da influência também da alimentação das outras crianças, se ela tem contato, como é que é essa coisa aí? É bem interessante porque, assim, quando a gente teve a introdução alimentar dela, eu fiz o método BLW, que é Baby Led Weaning, né? É mais ou menos desmame guiado pelo bebê. Que a gente não faz papinha, suco, não dá coisa empapada para o bebê. Você dá pedaços dos alimentos, né? E aí, cada idade, você vai conseguindo introduzir, né? Mas aí foi junto com a amamentação ou foi como é que foi isso? Ela mamou desde o primeiro momento de vida e aí ela desmamou só pouco tempo atrás. Tem 3 meses que ela desmamou. Ela Então, tá com ela quantos anos? tá com 2 anos e 7 meses. E aí ela Aham. mamou até 2 anos e 4 meses. E ela mamou até 2 anos e 4 meses porque eu engravidei e comecei a sentir muita dor no peito. Tava já incômodo amamentar ela. Então eu resolvi cortar. Porque ela já estava se alimentando direitinho, apesar de se alimentar pouco desde a amamentação, porque ela mamava bastante. Mas com 7 meses, ela apresentou os sinais do que o BLW ensina, né? De que o neném pode estar pronto, e não é os dentes, não tem nada a ver com dente, tem a ver com deglutição invertida, com o neném sentar e com ter vontade de ir até o alimento, né? E aí ela demorou um pouquinho para sentar. Então, com 7 meses e pouquinho, ela sentou por mais de 15 segundos, ela sentava, mas por menos. E aí eu comecei a introdução, porque os outros pontos ela já apresentava, que era o interesse pelo alimento e não ter a deglutição invertida, né? Que o neném faz assim, para fora. Tem neném que tem isso por muito tempo, ela nunca teve isso, nem no início da gestação, depende da criança. Não é um problema, digamos assim. Tem crianças que, por exemplo, eu tenho uma irmã que tem paralisia cerebral e ela tem deglutição invertida por causa da paralisia cerebral. E ela tem 22 anos. Então ela consegue comer, mas ela joga muita comida para fora, baba muito por causa disso. Então ela começou a se alimentar de frutas, né? Com quantos anos? Já com um aninho? Como é que foi? Não, sete Meses? meses e, 7 meses e pouquinho. E aí, mamando ainda, Uhum. e eu fui introduzindo.
é meio que um filho, né? Eu usei o BLW, mas tipo, tinha coisas tipo, ah, não pode dar folhas. E já com um mês de introdução alimentar eu já ofereci folhas cortadas e ela gostava muito de couve, principalmente. Nunca engasgou. Eu dava frutas para ela com caroço. E eu fiz até um post sobre isso. Baby fruge, cospe o caroço da fruta. Ela chupava e cuspia. E aí eles ensinam você a entender o reflexo de Gag, que é um reflexo que todo neném tem. E que antigamente a gente era ensinado a enfiar a mão na boca se o neném engasgasse, e isso atrapalha o processo de regurgitação do alimento quando ele engasga, e é pior ainda. Então, tem vários vídeos que você consegue ver se botar reflexo de Gag em nenéns. Parece que eles vão vomitar, assim, sabe? Aí daqui a pouco sai o alimento, eba, vou continuar comendo. Aí continua comendo. Aquilo até mesmo que ele já regurgitou. Mas foi muito tranquilo, assim, essa introdução e alimentação, assim. E ela tem uma saúde de ferro, assim. O que eu vejo hoje em dia? Eu fiz um desmame, foi rápido o desmame, mas foi preparado. Eu fui conversando, contando historinha, blá, blá, blá. Culminou com a gravidez, eu não sabia que estava grávida, e aí eu realmente tive que cortar, porque estava muito incômodo. Nunca tive problema de amamentação com ela. E quando eu cortei, eu acho por uma série de fatores, por causa da gravidez, por causa de algumas situações familiares que a gente estava vivendo, ela chegou a apresentar algumas doenças, gripou, ela teve alguma coisa no olho, que não é necessariamente uma conjuntivite, mas o que eu sinto, antes dela desmamar, nada, zero. Acho que teve um dia que ela passou febre. O que eu sinto hoje? Que ela ficou doente já umas 2, 3 vezes, desde que ela desmamou, nesses 3 meses. O processo é muito mais rápido que as outras crianças. Ela nunca tá remelenta, tem muita criança que sempre tá com remela, né? É, ela é muito esperta, muito ativa. Ela é pequena, ela é, acho até alta assim, mas ela é magra, comprida. Ela não tem o porte de um neném que a gente está acostumado a ver normal. Gordinho, parrudinho, mas ela não é fraca, ela é forte pra caramba. Se deixar ela adora água de coco. Se deixar ela vai lá e cata o coco pesadão e fica, filha, não dá pra se levar isso, é muito grande. Então ela é muito esperta, desenvolvimento super normal, assim. É um neném pequeno, mas dentro da curva do pequeno, né? Como eu era pequeno, dentro da curva do esperado, né? Mas muito inteligente, muito forte, muito saudável. O desmame acho que trouxe, por uma série de outras questões emocionais, algumas doencinhas, mas cura muito rápido, sabe? É impressionante. Fico pasma. E a questão da relação com outras crianças, agora que abriu, para a pandemia, né, digamos assim, e ela podia encontrar com outras crianças, no início eu via que ela não se interessava muito pelo que a outra criança estava comendo, porque eu acho que ela não entendia como alimento. E aí depois ela começou a ver que as pessoas comiam coisas que ela não comia. Então ela começou a provar algumas coisas. Mas aqui no meio que a gente está em Serra Grande, eu digo que a gente é muito privilegiado, porque tem muitas pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, literalmente do mundo. A maioria das pessoas é preocupada com a alimentação. Então, dentro de uma alimentação cozida, comum, existe uma alimentação bem saudável, né? Então, já aconteceu, tipo assim, eu tava numa festinha de aniversário de um amiguinho dela, aí a mãe do amiguinho botou uva e botou tapioquinha, né? Aí ela foi lá, pegou a uva, né? Conhece a fruta, pegou a uva, comeu um monte. Aí ela viu que as crianças estavam pegando tapioquinha. Aí ela foi lá. Eu não brigo, eu tento ter uma coisa muito positiva, porque é uma escolha minha, eu gosto de transmitir isso para ela, mas ela também, a partir de certo momento, cada vez mais ela vai ter mais escolhas nesse sentido. E eu explico, eu falo com ela, filha, a gente come uma alimentação viva, que veio da natureza, que respeita os animais, que é ecologicamente correto, que foi feito pra gente, pro nosso corpinho. Eu repito isso pra ela de vez em quando. Mas não fico invalidando a alimentação do outro. Eu acho isso muito feio, inclusive. Uhum. E aí ela pegou a tapioca, botou na boca, mastigou e engoliu. Aí olhou pra tapioca de novo, pegou outro pedaço, botou na boca, cuspiu. E voltou pra uva. Então, eu já vi. Aí agora ela tá mais espertilta, né? É taurina, gosta de uma comidinha, né? E aí
Eu vejo ela provando algumas coisas dos amigos, mas nunca vi ela provando nada com carne, nada assim, muito distante, diferente. E agora que eu tenho me permitido comer esses cozidos, ela também está comendo algumas coisas comigo. E ela come com uma boca boa, gosta, mas ela ama frutinha, ela adora vitamina. O pai e ela adoram fazer vitamina. A vitamina de banana com manga, que agora tá entrando na época de manga, aí ela adora, papai, vitamina, aí pede vitamina, come a frutinha, adora água de coco. A primeira coisa que ela pede é água de coco, para tomar água de coco. E tá comendo de vez em quando esses cozidos com a gente, né? E tá bem, tá de boas, assim. Mas é isso. Acho que eu respondi a Sim, pergunta, né? respondeu tudo, respondeu tudo. Eu só vou fazer um comentário aqui, para ver se agrega. É que, gente, não vá achando que as pessoas, ninguém é imune a nada, tá? Ninguém é imune a doença. E é natural até que as crianças fiquem doentes. Como eu Uhum. falo aqui, a doença é para corrigir, para tornar o organismo em equilíbrio. E quanto mais purinha a criança tiver, é natural que esse mundo tóxico aqui vai deixar a pessoa, ela vai ter uma gripinha, vai ter. Mas qual o parâmetro de comparação? É que a recuperação é muito mais rápida. Tem criança que fica com sequelas e dependendo do estado tóxico de carga no corpo, fica com sequelas cerebrais, fica, né, até com doenças mentais que a gente vem a caracterizar como autismo, uma série de coisas aí, mas não é o tema aqui. Enfim, o processo de recuperação das crianças que, né, têm uma alimentação, na verdade, desde o cordão umbilical, no caso da mãe e dos pais, né, é muito mais rápido. A gente tem um caso aí do Casella, que teve, não sei se você ficou sabendo, o filho dele teve uma complicação. Eu fiquei sabendo que, graças a Deus, já está tudo bem, já está tudo Tudo bem, tá tranquilo. ótimo. O processo de recuperação, gente, é muito mais rápido, muito mais eficaz. E, pô, muito maneiro da sua parte é a maturidade de você respeitar a escolha da criança, né? Respeitar esse espaço e tem como você, do teu jeitinho, né, ir conversando e falando. E até porque, pessoal, o organismo da criança está muito puro. Ela tem um contato, assim, é incrível a inteligência da criança, do ser que está pronto, está puro. Então, por mais que ela se desvie assim, ela vai cuspir, porque os instintos dela conhecem ali as frutas, né? Os vegetais ali, então as coisas tendem a se equilibrar, ainda mais com o exemplo dos pais, né? Sim. Pessoal, a gente já está assim, caminhando aí daqui a pouco para as últimas perguntas, então eu vou lembrá-los aí para fazer as perguntas, preferencialmente aí na interrogação, para a gente poder perguntar aí, tá? E vocês não perderem essa oportunidade de ter a resposta ao vivo aí pela Mandinha. A pergunta que eu ia fazer para você eu sei que é muito cedo, né? Ela tem aí 2 aninhos, 2 anos e meio, né, mais ou menos. Você chegou a ter alguma experiência de levar na alopatia? Né? O que eles Uhum. falaram, encorajaram você a fazer algum tipo de coisa diferente? O que você tem a me dizer com relação a isso? Eu fiz o acompanhamento dela com um homeopata, pediatra. Eu prefiro do que estar muito ligado à alopatia. Eu já tive algumas vezes, teve uma vez que ela teve uma infecção que me pareceu uma infecção de ouvido, então eu levei no alopata. O cara foi muito gente fina, mas ela, vou enfiar uma coisa no meu ouvido para ver. Então, tipo, foi meio assim. Então, normalmente os homeopatas têm uma abertura maior, né? Como os naturopatas, eles entendem mais isso, né? Mas eu evito ficar falando especificamente como eu como para o médico, sinceramente, mesmo. Porque eu prefiro. Porque assim, é o que eu falei, eu sou doutora em mim mesma. Eu tô vendo muitos amigos e muitas pessoas com uma alimentação saudável que estão se curando, que estão bem, que são fortes, né? Histórias fora do Brasil, dentro do Brasil, em mim mesma. Então eu super acredito nisso. Eu não quero impor isso a ela, mas eu vejo uma criança saudável, com uma vida saudável, com um desenvolvimento saudável. Então eu falo que eu sou vegana, estrita, não como as coisas, as pessoas não. Tá, às vezes um ou outro, poxa, mas precisa de um leitinho, precisa de um. Mas não é algo que me afete, porque eu sei que não afeta, né? É só procurar até sociedades dentro do sistema, Sociedade Dietética Americana, né? Falam que o veganismo é uma dieta super aceitável e muito mais saudável do que a usual, né? Então eu fico bem tranquila, porque ela realmente, se ela tivesse alguma coisa esquisita, assim, sabe? Ela tem muita personalidade, então ela grita, fala, não quero, nem. Aí tem gente que usa isso como desculpa, fala, tem alguma coisa aí, não sei o quê. Mas porque eu também procuro uma educação de autonomia, de respeito ao que ela quer, de respeito a minha pessoa e as pessoas que estão em volta. Ela usa faca.
perto dela, mas ela usa faquinha, é faca mesmo, usa prato de vidro, e tudo isso dentro de uma autonomia, de movimento, de alimentação, de comunicação não violenta. Não estou dizendo que eu sou perfeita, não. Às vezes as crianças dão um nó na cabeça da gente e fica assim. Mas a gente respira, continua e vai, né? Pede desculpa, mamãe errou, fez errado, não sei o quê, porque a gente não precisa ser perfeito para os filhos. Então eu acho que bem tranquilamente eu omito algumas coisas, não minto, omito algumas Ah, coisas. sim, sim. Tudo tem seu tempo, né? O que eu ia te perguntar é que não só no caso da Suciana, que você também aí tem um Fruge Kids, né? Tem uma série de coisas aí que você acompanha e vê outras crianças também Sim, que desenvolvem esse são estilo de muito vida. próximos. E essa pergunta agora que eu vou te fazer, ela é bem genérica ali para os ouvintes aí, telespectadores, né, que estão presenciando a live. Como você vê esse mundo plant-based inserido nas crianças, não só no caso da Sucena, mas nas crianças que você tem reparado, se isso elas têm se desenvolvido bem, em todos os aspectos aí que você possa Uhum. imaginar, como você vê isso? Olha, eu tenho assim, né, crianças da minha família, adolescentes da minha família, que tem uma alimentação usual. Eu trabalhava com crianças no Rio, então eu tenho muita ligação, vejo muito bebês, adolescentes e crianças assim, muito próximos, e agora que convivendo muito de perto com crianças frugívoras ou com veganismo estrito saudável, né? E eu, sinceramente, não é puxando sardinha mesmo, falando com todos os ais, assim. Eu vejo muito que essa nova geração é uma geração muito inteligente. Muito inteligente. Todos eles, de todas as dietas. Mas eu vejo, primeira coisa, um brilho no olhar e uma tese, uma vontade muito maior do que nas crianças que têm uma alimentação e um estilo de vida usual, né? E a mesma inteligência, mas uma sagacidade muito maior, sabe? A gente tem um amigo querido, né, que é o Caru, do Frigi Kids, o filho da Mel, a Morinha também, que é a irmã dele. O Caru acho que tá com 10 anos agora. E é um cara, vou falar assim mesmo, é um cara que eu sento com ele e bato um papo sério, assim, tete a tete. É um cara que. E é criança, é feliz, brinca, joga, pula, é muito amoroso, mas é um cara que tem assim, ó, mano, tem um negócio ali elevado, tem um negócio por trás ali. E eu sinto isso nessas crianças. Tem uma amigona nossa aqui, a mãe do meu enteado, né, ex-companheira do Arzel, e ela brinca, ela fala assim, a Sucena tava me curando, e é muito louco, ela pega, bota a mãozinha, aí, tipo, pega uma plantinha, aí faz uma massagem, tipo, meu Deus, um bebê de 2 anos e meio, de onde estão vindo? E eu acho que essa alimentação faz brilhar o que essa geração nova já está trazendo. E eu vejo muito também uma fuga um pouco dessas doenças emocionais, né? Depressão, o autismo tem a coisa biológica, mas também tem a coisa da vivência emocional, de traumas, também pode ter a ver, né? Eu não vejo esses quadros nessas crianças, e eu vejo esses quadros nas crianças de alimentação e vida usual, dentro da minha própria família, inclusive, né? Crianças inteligentíssimas, amorosíssimas, mas enfrentando depressão, autismo de grau leve. Então, para mim faz bastante diferença, né? Pessoal, pode terminar, pode terminar. Não é isso. Pessoal, lembrando aqui, eu vou fazer aqui a última pergunta para Amanda. Façam perguntas, tá? Já vi que tem uma aqui. A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: seria mesmo só o caso de mudar? Porque eu agora falando minha opinião, né? Eu acho que a criança nasce pronta, né? Criança é inteligente, independentemente de qualquer coisa. Só que, infelizmente, a gente muitas vezes ajustar, né? Como disse até o Shelton, né? A criança a esse mundo é a mesma coisa você colocar um sapato no pé que não cabe, né? É uma tarefa, a gente fica tentando ajustar elas nesse mundo, que é uma coisa que às vezes é muito difícil. E eu acho que o legal da alimentação, né, como mais um fator que vai propiciar que a criança não tenha empecilhos para o corpo dela, né, para a essência dela fluir e brilhar mais. Então eu acho assim, já dizendo, né, minha opinião, antes de perguntar a sua, eu acho que
a criança ali, você usa, a alimentação era uma ferramenta excelente para poder fazer com que a essência da criança flua melhor e talvez essa seja a diferença entre as crianças que desenvolvem uma alimentação não necessariamente totalmente frugal, mas mais com frutas e vegetais do que as que não desenvolvem. Acho que essa é a relação, mas não quero dizer jamais aqui que uma criança é mais inteligente que a outra, que nada. Cada um tem sua essência, né? A gente já nasce assim. E eu ia te perguntar isso. Tu acha que é só o caso mesmo de mudar a alimentação e tá bom, meu filho vai se tornar um super-herói sinistro? Ou você acha que há outros fatores de estilo de vida que possam implicar aí no bom desenvolvimento aí do infantil? Eu super acho que não é só alimentação. Um caminho, para mim, se tornou o principal. Porque, não sei por quê, coisas da vida, né? Mas, por motivos destes, eu saí da Babilônia do Rio de Janeiro, amo minha cidade. E eu já queria ser mãe. Depois de um tempo conhecendo o Arzel, a gente juntos, eu falei com ele, olha, eu ainda tenho vontade de ser mãe, eu sei que você já é pai de um adolescente, um pré-adolescente na época, né? Ele, não, eu gostaria de ser pai de novo, a gente conversa mais à frente, vamos ver quando a gente tiver o tempo certo para isso a gente achar, a gente vai. Eu falei, ótimo, legal. E ele já morava em Lumiar, que é um lugar fora da curva, né, do estado do Rio de Janeiro, né, natureza, água de cachoeira, água pura, sítios no meio da natureza, uma galera mais engajada no orgânico, não sei o quê. E aí eu falei, pô, vou me desvencilhar do Rio, vou. Aí parei de trabalhar, fui largando os trabalhos, final de ano, e um ano a gente junto eu fui pra lá. E aí, isso tudo já foi pensando na minha cabeça, poxa, que legal, se a gente gerar uma criança, provavelmente vai ser num lugar de natureza, isso já é ótimo, né? Então eu acredito muito no estilo de vida higienista, eu tento levar um estilo de vida higienista. Eu não gosto muito desse nome, higienista, soa meio uma coisa meio esquisita, mas... Na verdade, esse nome aí é um nome emprestado, né? Higiene é a É, deusa da Grécia que era isso, responsável pela cura. Na verdade, o nome é ortopatia, doença para isso. corrigir. Mas, enfim, ficou higienismo, né? E aí eu acho que a alimentação, assim, é um pilar muito forte, mas viver na natureza, a meditação, a busca de uma espiritualidade, eu não estou falando que tem que ser umbanda, candomblé, espiritismo, ou nada, ou uma religião específica, mas a busca com uma conexão com o eu, com o todo espiritual, o exercício. As pessoas falam assim, Amanda, você está fazendo capoeira? Que eu faço capoeira de Angola aqui na Bahia, né? O meu exercício que eu me encontrei aqui. Tá fazendo capoeira grávida? Como é que você fica de bananeira grávida? Eu falei, cara, eu vou no meu tempo, tem outro tempo, a gravidez tem outro tempo, mas eu vou lá e faço, porque eu preciso de movimento, né? O jejum, não pratico o jejum durante gravidez. Eu tentei praticar no da Sucena, no iniciozinho me dei mal, quase desmaiei. E até quando eu tava vendo a live sua do Caselho, eu perguntei de propósito mesmo, né? Porque eu mesma tinha feito essa besteira no iniciozinho da gravidez. Mas sempre pratiquei jejum intermitente. No início, quando eu ficava assim, num detox mais forte, eu ficava 4, 5 dias sem comer e ficava bem e tava de boas. Não forço, tento assim. Agora tá vida mais louca, a gente tá se mudando, Serra Grande a gente sempre se muda. Aí acaba comendo mais tarde, mas a gente tenta comer antes do sol se pôr, pra ela, pra gente, pra todo mundo aqui de casa. Suco verde todo dia. Então tem uma série de fatores. Tentar uma vida positiva. É óbvio, é o que eu falei, ninguém é perfeito. A gente tem nossos problemas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um problema da ira. E aí eu tento controlar isso. Mas a meditação, o exercício, o jejum, a vida na natureza, a alimentação saudável, a conectividade espiritual, a comunicação não violenta, o pensamento positivo, o se conectar com o bom, com o positivo. Eu acho que tudo isso é que monta um ser humano mais preparado para até enfrentar o sistema, para enfrentar uma vida fora de um ambiente mais natural, inclusive, né? Que é aquele do ponto negativo que a gente já, mas é bom também, isso é muito bom, porque o corpo já está expurgando aquilo mais rápido também, né? Então, acho que tudo isso, não só a alimentação, não, com certeza não. Por isso eu tô aqui na Bahia, em Serra Grande, ouvindo os grilos enquanto a gente está fazendo a live. Então, tá ótimo. Legal que agora no finalzinho tu falou uma questão que eu ia levantar, né, que eu vou deixar para o final, mas para a gente debater e refletir, que acho que vai agregar aí. Mas aí vamos responder aqui a pergunta dos amados aqui.
Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Tem uma pergunta aqui. O Davi falou aqui que, para mim, o mínimo que todos deveriam adotar seria um estilo de vida plant-based, sem industrializados, uma alimentação amiga dos animais, saúde sustentável. Legal o comentário dele aqui. Aí tem aqui a pergunta. Tem essa pergunta aqui, mas não tem muito a ver com o tema: qual a importância de desintoxicar o organismo antes de iniciar essa dieta? Quer falar, Mude? Olha, eu acho que dá para fazer vários detox antes de iniciar uma dieta fruge, mas a própria dieta fruge já é um detox. Exatamente, Né? exatamente. Uma vez uma moça, eu sou doula, né? Eu sou acompanhante de gestante, uma moça veio me procurar que ela tinha iniciado o frugivorismo e descobriu que estava grávida, né? Aí eu falei com ela para ela ir com calma, porque como na gestação a gente precisa de muita nutrição, não que ela deixasse de ou voltasse a comer o que ela voltava antes, mas ela ir fazendo bem aos pouquinhos para ela não sentir sintomas de detox muito forte grávida, né? Porque o neném sente, ela sente, como você falou, naturalmente a gente tem baixas no organismo de ferritina, porque a circulação sanguínea aumenta, porque o bebê tá puxando ali, o sistema tem que se adaptar, né? E aí eu fui falando com ela, vai com calma, vai com tranquilidade. Então, para mim, a própria dieta frugívora já é um detox. Eu passei por Perfeito, detox. Cada um passa por um jeito, né? Eu já perfeito, falei aqui, perfeito. emagreci e espinha, espinha, espinha. Esse foi o meu detox. 8 meses depois, quase um ano depois, minha pele voltou ao normal, meu peso voltou ao normal. Então, Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Priscila Cassar, minha última pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta dela e eu tô a fim de esquentar a live aí, polemizar como sempre. Eu vou show. fazer um comentário aqui, aí você responde a pergunta e, se quiser, responde ao comentário, tá? Vamos lá. A Priscila Cassar fez a seguinte pergunta: como o pediatra reage sobre a alimentação que você dá a ela? Agora eu, Daniel, vou comentar o seguinte, pessoal. Como dizia o Shelton, os médicos precisam, né, do sustento dele. Aí você, quando for criar o seu filho e ter seu filho, você vai fazer o seguinte, né? Você tem que alimentar o médico, né? A família dele. Você vai lá no pediatra, tá? Você vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar tudo que ele vai dizer para você, pontualmente. Aqui vai pegar o caderninho que nem eu tô aqui e vai anotando. Aí quando chegar em casa, você paga a consulta, né? Você só vai uma vez. Você vai fazer tudo o contrário que ele pediu para você fazer. E aí seu filho vai ter saúde, tá? Bem-estar. Enfim, só para esquentar aí a live um pouquinho sexta-feira, né? Brasil perdeu, vamos esquentar os ânimos aí para animar. E pode responder a pergunta aí. Se quiser comentar também. Tranquilo. Então, eles não reagem porque, como eu falei, eu não falo completamente da dieta. Simplesmente por um fato de que eu não quero esquentar minha mufa, como diz minha mãe. Não quero, porque eu tenho certeza do que está acontecendo comigo. E talvez daqui a alguns anos eu possa não ter essa certeza. E tudo bem, somos camaleões, mudamos, mas por enquanto o que está funcionando para mim, para minha filha, para minha família, é uma dieta plant-based, majoritariamente frugívora e crudívora. E eu falo que é isso, eu falo que eu sou vegana estrita. Às vezes eu ouço, o meu pato é mais tranquilo, mas às vezes eu ouço. Ah, precisa tomar um leite, precisa. Tá de boa. Que nem a médica fazendo pré-natal agora aqui. Ela falou pra mim, você tá anêmica. Eu falei, não, eu não estou anêmica. Eu tô com meio ponto de ferro abaixo. Isso é natural da gravidez. E eu não estou sentindo nenhum sintoma de anemia. Não tem nada. Olha pra mim. Eu não tô. Eu não estou. Ela, não, você tá anêmica. Aí ela repetiu isso. Aí ela falou, você tá tomando complemento de ferro? Eu falei, claro que estou. Deus. Claro que eu tô. Por que eu vou ficar brigando com a médica? Entendeu? Não vou ficar brigando com ela, cara. Eu estudo, eu sou doula, sou bióloga, sou mãe, sou doutora em Amanda Vidal. Por que eu vou ficar brigando com ela? Não vou ficar brigando com ela. Tá Deixa tudo bem. ela. Os exames todos os outros estão ótimos. Então, pra quê, né? É isso. Então, eles não reagem porque eu não falo, sinceramente. É porque eles, né? E pessoal, dizendo aqui, o pessoal pode mal interpretar o que eu acabei de falar agora. O problema não são as pessoas, não são os médicos, é o sistema, pessoal. Ela vai falar que tá anêmica e sempre vai falar, porque ela aprendeu assim, ela não pode fugir do protocolo, tá? É todo um sistema que está por trás disso. Então as pessoas nem fazem de maldade ao sistema e a gente tem que acordar para isso e sabendo disso, não é desprezar, mas ficar atento, procurar informações aqui com o pessoal que está vindo aqui trazer essas coisas. Vocês não estão órfãos, pessoal, vocês não estão órfãos, tá? Então, graças a Deus, a gente tem cada vez mais pessoas aí falando dessas coisas que a gente está falando aqui. Há uma coisa, Daniel, que eu acho importante pontuar, só para as pessoas não acharem que eu banco a louca, tá? Eu pego essa informação que está no exame, normalmente eu abro os exames antes de levar para o médico, e aí eu reponho do meu jeito, do jeito da Amanda, comendo fego no grego germinado,
comendo polpa de coco verde, limão e couve, comendo genipapo, né? É isso. Minha folha de cacau, que é extremamente cheia de ferro. Então, eu vou comendo o que a natureza me disponibiliza com mais ferro. Então, tem a informação. Eu tô meio ponto abaixo, que é natural de uma gestação, gente. Por incrível que pareça, é natural você ter o ferro um pouco mais baixo. Mas os médicos já entulham ferro e ácido fólico para as mamães. Então, ninguém tem Pode baixa de complicar ferro. mais ainda, até prejudicar a criança aí sem saber, porque Remédio cheio de o açúcar. corpo humano é um mistério. Aí nasce com alguma coisa e vai... Como é Aí que você vai bota outro saber? remédio. Aí faz outra coisa, Né? né? Aí fala que é genética, fala que, né? Enfim, no meu caso aqui. Pessoal, olha só, vamos aí para as considerações finais. A Mari tá pedindo para ela deixar o Instagram, ela vai deixar, ela vai falar aí. Ela tem, são dois Instagrams, é o Mami Fruge, tem o Amanda Vidal e tem o Fruge Kids também, né? Ela vai passar Não, aí, ela vai falar. o Frutiques é da Mel. Os Instagram, a Mel, que é mãe do Caru e da Amora, que também são veganos plant-based frugívoros, né? Uhum. Eu tenho 3 Instagrams. O Mami Fruge, que fala sobre maternidade saudável, plant-based, majoritariamente frugívora. O Organicamente Underline Oficial, que é onde eu posto vida em família, as receitas, eu faço propaganda das nossas vendas, dos nossos Esse eu não produtos. tenho, não. Depois você me passa. Esse eu não tinha, não. Esse aí tu me passa E a depois. gente fala assim, do nosso estilo de vida, das nossas receitas, o que a gente vende, faz propaganda mesmo, né? É um Instagram mais comercial, né, de venda. E o meu pessoal, eu sou cantora, sou bióloga, que eu falo sobre esses temas, também acaba falando, cruzando com a Mami Fruge, fala sobre maternidade, porque a Amanda também é mãe, né? É o Amanda Vidal, underline voz, que é o meu pessoal. E fica à vontade de seguirem, de conversarem, de baterem papo comigo lá. Eu sou super aberta, quando eu posso, estou respondendo e trocando com a galera lá. Beleza. Eu vou aqui passar, antes de passar a palavra para você fazer suas considerações finais e divulgar o seu trabalho à vontade, eu vou fazer as minhas aqui. As minhas considerações é a seguinte, pessoal, gravidez não é doença, tá? Pelo amor do santo Deus. É aquilo, eu sempre falo aqui na minha terapêutica. O que serve para quem está numa condição, serve para quem está em outras condições. Não existe isso. É que nem eu falo a questão dos remédios. Se você der remédio para uma pessoa que está saudável, ela vai ficar doente. Quem disse que você deveria, né, como regra, não vou dizer como exceção, dar medicamento para alguém? Então, se a grávida... Eu fico reparando na alopatia que os médicos ficam muito... Ah, grávida não pode isso. Meu Deus, está grávida. Mas, gente, não. Se a grávida pode, você pode. Grávida pode ar puro, contato com a terra, água, sol, alimentação, exercícios, inclusive, descanso, controle da mente e das emoções, principalmente disso aí. Ela precisa até para não turbar ali a criança está dentro dela, ela absorve essa energia, tá? E pode causar prejuízo. Então, gravidez não é doença. Vamos parar de pensar com isso aí. E as necessidades que o corpo precisa no momento de doença é a mesma que precisa no momento de saúde. Só vai variar o grau, né? Por exemplo, quem está doente não tem que comer tanto. Tá? Mas aí vai chegar um momento que vai precisar de nutrientes. E quem está grávida, de repente, precisa comer um pouco mais, não pode fazer jejum, né? Mas é a mesma necessidade. É isso que eu queria falar para vocês. E antes de abrir, agora eu abro espaço para você fazer suas considerações finais, divulgar o seu trabalho à vontade. E eu queria que tu comentasse uma coisa, né, nesse inteirinho, se puder, com toda humildade, que surgiu aqui na nossa conversa. E você até falou já um pouco disso, que é os desafios, né, da gente aí procurando um estilo de vida mais natural, né? Aí vem por acaso ter um filho, procriar, né? Direito, né? Que nós temos, universal. E como é que vai ser, né? Como é que você enxerga, né? O crescimento da sua filha aí? Vai ter uma hora que ela vai precisar se lançar no mundo que a gente vive, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não criar, muitas vezes, como que a gente faz conosco, como aconteceu comigo num determinado momento, não hoje, graças a Deus, que a gente acaba se inserindo numa bolha. Né? Acaba ali ficando congregando com a galera numa bolha, não estou dizendo que seja bom, mas a gente está no mundo. E a gente tem um papel ativo de militante de espalhar essa mensagem aqui. Mas a gente convive com milhares de pessoas, a maioria das pessoas que comem, tem uma dieta diferente da gente, tem uma série de coisas, e é um drama. Isso é um drama que a gente vive. Eu vejo lá no Jornal Detox, no meu grupo lá, o pessoal falando, né? É um dos maiores dramas que a gente vive. Então, antes de você fazer as considerações finais, eu acho que seria interessante você comentar os desafios aí até para a própria Sucena, como é que você enxerga isso, né, dela encarar esse mundo que eu falei que é que nem você encaixar um sapato que não cabe no pé. Como você vê essas questões aí? E é isso. Obrigado, já desde já, por ter aceito o convite, tá? É uma honra te ter aqui.
e que nós possamos fazer muito mais encontros, aí, muito mais trabalho juntos aí. É um prazer estar aqui na sua companhia. Então, é isso, eu falei um pouquinho, né? Eu acho que criar desse jeito e de forma não impositiva prepara mais essas crianças para um futuro. Mesmo que elas escolham estar um pouco à margem do sistema, totalmente fora do sistema, ou dentro do sistema, né? Eu tenho um grande exemplo aqui na minha casa, que é o meu enteado, que está com 15 anos. O Naue foi criado tomando suco verde na macrobiótica. Os pais dele, meu atual companheiro e a mãe dele, que é super nossa amiga, né? Que a Suciana ama, ela adora. Eles se conheceram na Oficina da Semente, que é o primeiro restaurante crudívoro do Brasil, lá na Lapa, do Dr. Alberto Perebanês Gonzalez. Olha isso. Eles não eram totalmente crudívoros, mas eram veganos, plant-based, não comiam glúten. Então ele cresceu nesse espaço. E agora é um adolescente de 15 anos. Uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa extremamente inteligente, mas que quer se inserir no mundo. Ele mostra essa vontade, ele quer ser como os outros meninos, jogar bola, ter o celular. Ele fala certas coisas que você vê que é um pouco fora do contexto dele, mas que ele está trazendo de lá. E eu sinto que ele é muito tranquilo, muito preparado para isso, justamente pela educação e pela alimentação e pelo estilo de vida que ele teve. Ele morou em lugares na França, ele nasceu na França, morou até os 6 anos. Ele teve essa primeira infância em lugares muito de natureza na França, na Bretanha, no noroeste da França. Então, é um cara super tranquilo, do bem, que quer se inserir no sistema. Ele demonstra que não liga muito para a alimentação que a gente tem. Ele come com a gente, gosta do que come, mas quando ele pode do lado de fora, ele come outras coisas que ele acredita que é legal para ele. Vivencia isso no corpo, que é legal também, né? Já está começando a pensar sobre isso, né? Então eu vejo que é preparar, mas não dá para excluir. Eu vejo muito isso. Eu tinha muito uma visão assim, não, a Susana não vai comer cozido, ela não vai comer nada até 7 anos. E aí um amigo meu que é crudívoro há 15 anos, não é o Edu, é um outro amigo meu, que mora em Lumiar também, Nova Friburgo, um cara maravilhoso, de coração maravilhoso. Falou, Amanda, ele usou um termo, né, de um certo tipo de ver espiritual, mas fez muito sentido para mim. Cada criança tem um karma, cada criança tem uma história de vida. Ela tem um avô que tem, ela tem avó que tem, um contexto político, social que tem, e isso vai formá-la também. Então você já está fazendo a sua parte, não dá para impor isso à criança. Então eu acho muito saudável a gente criar as crianças fora desse contexto, demonstrando o que a gente acredita ser correto, mas deixando elas escolherem e versarem com os outros estilos de vida. Porque isso vai acontecer. Por exemplo, eu segurei tela para a Sucena até os 2 anos e pouco, né? E aí eu vi que ela via os amiguinhos, não sei o quê. E hoje, de vez em quando, eu boto ela para ver certos desenhos animados que eu considero mais saudáveis. Mesmo sabendo que a tela não é a coisa mais saudável para uma criança. Mas a tela é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro. A gente está aqui, fazendo uma troca maravilhosa pela tela. É do mundo. Eu vou cercear ela disso? Não tem como. Então a gente vai mitigando. Não é toda hora, não é o tempo inteiro, não é todo dia, não é qualquer coisa. Mas estou aqui, né? Nesse tete a tete. Então é isso. Eu acho que é saudável, é bom, mas a gente tem que ter a noção de que não dá para impor. Dá para expor, para exemplificar. Minha mãe fala assim, a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então é Perfeito, isso, para mim, é exemplo. perfeito. E eles vão tomando as escolhas deles, obviamente, dentro de um enquadre, depende da idade, você vai dando aquela abertura. Pode isso, pode, vai lá, meu amor, faz, faz, faz. E cada vez isso vai aumentando, até que ela vai voar para o mundo, porque ela não é minha, ela é para o mundo. Eu só fui veículo desse ser, né? Perfeito, perfeito. Parabéns aí pela claridade mental. Só gratidão por ter aceitado o convite. Você pode ficar à vontade aí também, se quiser divulgar o seu trabalho, suas redes pessoal aí, o espaço é seu. Bom, eu sou uma pessoa muito. Eu me considero multi. Você até fez um vídeo esses dias sobre isso, né? Sobre ser poli, né? Eu sou Clodovil, essa pessoa. Clodovil, grande Eu Clodovil. adorei ele falando. Ele fala umas coisas maravilhosas. Clodovil tem umas pérolas maravilhosas. Clodovil. E eu sou uma pessoa, me considero assim, polivalente, né? Então, eu sou formada em biologia, sou mestra em biologia marinha. E atualmente eu me considero
o que a gente chama de arte educadora ambiental. Então, eu faço uma sereia, eu sou sereia, eu falo que eu sou sereia, a pessoa fala, é a louca, já come fruta, acha que é sereia. E aí eu trabalho com educação ambiental. Eu sou cantora, sou professora de canto, dou aula online, dou aula presencial, né? Como eu moro na Bahia, eu tenho vários alunos, tenho um aluno na Dinamarca, aluno no Rio de Janeiro, tudo online. Tenho o Organicamente Underline Oficial, em que eu vendo e ensino receitas, dou aulas presenciais e online e vendo as receitas de culinária. Meu cardápio é 95% crudívoro, totalmente plant-based, né? Alguma outra coisa cozida muito de leve, que é mais a parte das receitas que o Arzel traz, que são muito boas, né? O Arzel sempre trabalhou com gastronomia, né? Sou doula, sou acompanhante de parto, faço acompanhamento online. Esses dias assisti um parto sem querer. Cheguei lá, a pessoa estava parindo. Opa, vamos lá então, uma amiga nossa. E sou educadora, sou professora, sou cantora, sou professora de canto, sou culinarista saudável, arte educadora ambiental, e estamos nesse mundo. Agora estou gestando e me preparando para vir, aquela fase toda. Já tem isso, né? É mais slow, pare, pense, olha neném, puerpério. Então isso vai chegar no meu próximo ano, né? Tava querendo já me inserir no meio científico aqui, fazer doutorado na faculdade estadual daqui, mas aí veio a gravidez. E opa, então é esse o momento. Mas aos pouquinhos eu vou fazendo esses trabalhos. Então estou dando aula online, presencial, de cereísmo, que aí eu posso explicar num outro momento, quem quiser saber, de canto, de culinária saudável. É isso. Aí é só me procurar. Mami Fruge, arroba Mami Fruge, arroba organicamente underline oficial e arroba Amanda Vidal underline voz, que também tem Facebook, eu tenho WhatsApp, Telegram, quem quiser os números estão aí, eu posso passar também. Beleza, valeu, Guto Chicago aí, falou que se emocionou várias vezes aqui, obrigado a vocês, né? Eu que te agradeço aí pelo prestígio, mais uma vez te agradecendo aí, Amanda. Esse aí foi a nossa live aí com a Amanda falando sobre alimentação frugal para as crianças, ela contou a experiência dela aí, foi maravilhoso e que venham muitas e muitas mais. Quero te desejar tudo de bom, energias positivas, Deus contigo sempre e tamo junto. Beijo grande. Um beijo. Gratidão vocês aí pelo carinho, pelas perguntas e você pelo convite e pelo carinho. Sigamos conectados. Final do ano eu tô aí no Rio. Quem sabe a gente bate uma bola aí juntos. Pode ser. Só mandar mensagem. Valeu. Tamo junto, galera. Mente Livre, Corpo Livre. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.